Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo. Esse bolo tem 2 kg, é massa branca com recheio de mousse de leite ninho, tá bom? Aqui eu vou começar a fazer uma pré-camada. Não sei se dá pra ver direitinho aí, mas é uma pré-camada na cor amarela. É um tom de amarelo bem clarinho mesmo, sabe? Então é uma corzinha de creme bem clarinho. E é dessa forma mesmo, tá bom? Aí no vídeo tá aparecendo um pouquinho mais claro até do que ele tá um pouquinho mais escuro, na verdade. Mas numa pré-camada de amarelo bem clarinho, porque esse bolo vai ser todo amarelo, só que a gente vai fazer a decoração do bolo em si de amarelo clarinho e depois a decoração com o bico de confeitar numa tonalidade de amarelo um pouquinho mais escuro, para dar um destaque aí, vai dar um contraste, tá bom? Eu já trouxe esse tipo de decoração aqui no canal, inclusive, se eu não me engano, é até a mesma espátula que eu usei. Porém, no outro bolo, né, que eu fiz, não ia topper de bolo, nem nada, era um bolo bem mais simples. E esse eu trouxe também uma sugestão de topper de bolo para vocês verem como que fica, né, com um topper de bolo. Então, tô aqui terminando de alisar minha pré-camada. E agora eu vou começar a depositar o chantilly no meu bolo. Olha só, pessoal, o meu saquinho aqui, ele tá sem bico de confeitar, tá? Lembra que eu falei pra vocês que não necessariamente precisava de um bico de confeitar pra estar depositando o chantilly? E realmente não precisa. Eu resolvi trazer dessa forma, sem o bico de confeitar, pra mostrar pra vocês que é sim possível depositar o chantilly no bolo com apenas o saquinho ou só a manga de confeitar. Tá bom? É a mesma coisa, é o mesmo processo. Você coloca o chantilly dentro do seu saquinho, depois você faz um furo nele, né? Você corta a pontinha dele e vai depositando no bolo tranquilamente, tá bom? Fica a mesma coisa, tá, gente? Do que se fosse um bico de confeitar. Essa cor aqui que eu tô usando, como eu disse pra vocês, é um amarelo bem clarinho. E pra chegar nessa tonalidade eu usei o amarelo gema, tá? Corantin gel da Mix. Mas aí eu fui colocando de gotinhas em gotinhas mesmo, porque como eu disse, eu queria uma tonalidade bem clarinha, tá? E ele é escuro, principalmente por ser em gel. Então se eu colocasse mais, ia ficar mais escuro. Então aqui eu vou começar a alisar o meu bolo com a espátula reta. Eu sempre começo alisando a parte de cima, mas fica à vontade se você quiser alisar primeiro as laterais, tá bom? Cada um faz de uma forma, tá bom? Então eu vou alisando bem a parte de cima, eu quero ela bem alisadinha. E na lateral eu vou fazendo só um pré-alisamento, porque a gente ainda vai vir com a espátula de textura, tá bom? Vou tirando as possíveis bolhas, tá? Conforme você vai passar na espátula, às vezes, não é sempre, mas às vezes você já consegue visualizar onde vai estourar uma bolha. Então, não espere ela estourar sozinha não, porque às vezes ela demora para estourar, às vezes você já tá finalizando a sua decoração. Então, se você já tá vendo, já vai lá e estoura. Fura ela, pode furar com essa própria espátula aí que eu tô alisando o bolo, né? Que é a espátula que você estiver usando. Você só dá uma cutucada assim nela, que ela já estoura a bolha e você vai alisando novamente, tá? É melhor, mais fácil você estourar a bolha do que você ficar esperando a bolha se estourar por si só, tá bom? Porque pode ser que depois prejudique a decoração na hora que ela for estourar, tá bom? Então, aqui, antes mesmo de passar a espátula de textura, eu já venho retirando um pouquinho das minhas quinas, tá? Facilita bastante na hora de fazer a quina final, porque já tá com um excesso bem menor. A espátula de textura que eu vou usar é essa daqui. Se eu não me engano, é a mesma que eu usei no bolo que eu disse pra vocês que já tem aqui no canal, que a cliente viu a foto daquele bolo e falou que queria bem parecido com aquele. E aí eu resolvi fazer bem parecido mesmo, inclusive usar a mesma espátula de textura, tá bom? A primeira vez que eu usei essa espátula de textura, não que eu não tenha gostado, eu gostei do desenho dela, mas achei que combinaria em bolos mais altos. Mas quando o cliente pede, a gente atende o pedido do cliente, tá bom? Mas você pode usar aí qualquer outra espátula de textura, cada espátula de textura tem um desenho diferente, cada um tem a sua beleza, tá bom? Então eu vou passando, abraçando bem a espátula no meu bolo, para ir arrancando só o necessário de chantilly, só o excesso mesmo. E depois eu já venho fazendo as minhas quinas.
Para fazer aqui na final, eu sempre gosto de passar a espátula no meu bolo, tirar o excesso de chantilly que ficou na espátula num pote e depois passar essa espátula num pano. Assim a espátula vai estar bem limpinha, tá? Eu faço isso, né, o processo de limpar a espátula, eu vou limpando o lado que eu vou passar no meu bolo. Então vocês veem que na parte de cima ela tá suja de chantilly. Eu não faço tanta questão de limpar a parte de cima porque ela não entra em contato com o bolo, tá bom? Mas é opcional essa parte de estar limpando também. Vocês fazem se houver necessidade, tá bom? Se vocês acharem que não precisa ficar limpando a espátula, aí você não limpa a espátula. Cada um tem uma forma diferente de fazer, tá bom? Então eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo e já volto com outro passo da decoração. Lembrando que você pode passar a espátula reta ou a espátula de textura quantas vezes forem necessárias. Após realizar todo o meu bolo, aqui eu já limpei o rodapé e já fiz aquele detalhe na parte de cima com o pincel de silicone, tá bom? Agora, numa tonalidade de amarelo um pouquinho mais escuro, eu vou estar usando o bico pitanga e vou estar fazendo rosetas na parte de cima do meu bolo, tá bom? Aqui na parte de cima, você pode estar fazendo as rosetas naquele trabalho meia-lua, que é só meia volta no bolo, ou você pode estar fazendo como eu, nesse bolo, vou fazer a volta inteira, tá bom? Vou fechar aí o círculo do bolo todo de rosetas, tá bom? Lembrando de fazer as rosetas sempre uma do ladinho da outra, evitando assim que fique com espaço entre elas ou que fique com buraco, tá bom? Vai fazendo uma do ladinho da outra. Eu recomendo fazer direto, em vez de fazer uma roseta, parar, depois fazer outra roseta, parar, tenta ir praticando, fazendo sem parar. Quando tiver necessidade de parar, tudo bem, você para. Mas quando você faz uma roseta, faz uma roseta e para, na minha opinião, fica mais fácil de ficar com espaço entre elas. Agora, quando você vai fazendo direto, depois que você pega uma certa prática, fica um pouquinho mais fácil, tá bom? Mas essa é uma dica e essa é uma opinião minha. Vocês podem estar fazendo da forma que vocês acharem melhor. Na parte de baixo, na mesma tonalidade de amarelo que a gente usou para fazer a roseta, eu vou estar fazendo conchinhas, tá bom? Aqui esse trabalho de conchinhas é opcional, você pode estar trocando ele por um trabalho de pitanguinhas, um trabalho de cordinha. Se quiser pode estar fazendo mini rosetas aí no rodapé também. Fica bem opcional aí o trabalho de finalização no rodapé, tá bom? Então, pessoal, aqui vocês podem acrescentar o que vocês quiserem. Vocês podem estar entregando o bolo assim, dessa forma. Se vocês quiserem, vocês podem estar colocando pérolas comestíveis ou folhinhas, né? Fazer uma folhinha em cada roseta. Usem a criatividade de vocês, tá bom? Como eu disse, usem a criatividade de vocês. Eu usei a minha e fiz uma folhinha em cada roseta, tá bom? E acrescentei o topper. Se eu tivesse aqui glitter comestível ou pérolas, ou os dois até, eu colocaria, que aí dá um glamour a mais, fica mais bonito, tá bom? Acrescentei o topper, confesso que esse topper de bolo combinaria mais se fosse um bolo na cor rosa, tá? Ou branco com rosa, ou todo rosa, usando duas tonalidades diferentes. Mas eu sempre monto de 2 a 3 opções de topper para o cliente estar escolhendo. E o que ele escolheu foi esse topper e ele exigiu que o bolo fosse amarelo. Eu até dei como sugestão, depois que ele escolheu esse topper, se ele não queria então que eu fizesse o bolo rosa. Ele falou que não, queria o bolo com aquele topper, né, que no caso é esse, e na cor amarela. Então o cliente pede, a gente faz, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E pessoal, peço um favor para vocês de trazer mais um amigo aqui pro canal. Traz alguém da sua família, um amigo aí que você tem, para o nosso canal crescer mais e mais, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo, pessoal!